Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Suzy Ruff Teodoro. No programa de hoje, conversando sobre os pós de rocha para remineralizar o Brasil, o 9º programa, trataremos do comportamento do pH do solo, do pH e da CTC nos solos a partir do uso dos remineralizadores. Para apresentar este tema, convidamos o professor Antônio Carlos Azevedo, que é engenheiro agrônomo, mestre em ciências do solo e doutor em agronomia. Atualmente, ele é professor associado da Exalc-USP. Nas suas pesquisas, ele tem dado ênfase aos temas de mineralogia, química e gênese dos solos, em especial quando relacionados aos remineralizadores e saprolitos. O professor Antônio é pesquisador CNPq, pesquisador do CNPq nível 2 e é coordenador do programa Ponte Solo na escola, da educação em solos, educação ambiental junto às escolas de ensino fundamental e médio. E é coordenador do setor de difratometria de raio-x do Laboratório de Gênese dos Solos da Exalc. Ele tem participado do GT dos remineralizadores e seu conhecimento e experiência tem contribuído muito para aprimorar as discussões técnicas e científicas. Ele fala conosco desde Newcastle, na Inglaterra, onde está participando de um programa de professor visitante com o apoio da CAPES. Muito obrigada, Antônio, por ter encontrado tempo para conversar conosco no canal Mineral, neste programa que é onde a gente busca esclarecer e divulgar a tecnologia da rochagem. É um prazer estar com você, seja muito bem-vindo. E já de começo, eu vou partir para a primeira questão que nós preparamos aí para a nossa conversa. De que forma o acréscimo de determinados tipos de rocha, desde que, claro, atendam às especificações da IN 05, influencia na mudança de pH dos solos? Obrigado, Suzy. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. E para mim é um prazer poder falar sobre esse tema, né, que é tão instigante aí, é tão apaixonante para todos nós. Bom, a questão da acidez do solo é muito interessante, né? Primeiro porque a própria acidez do solo é um tema um pouco, talvez, não bem entendido, né? O solo ele funciona como um sistema, quimicamente, o solo funciona como um sistema tampão, né? O que isso quer dizer? Que ele se comporta como uma mistura de ácidos fracos, né? E os ácidos fracos têm essa propriedade de resistirem à mudança do pH, né? Então, se a gente fizer um cálculo simples, por exemplo, se a gente pegar a determinação do pH em água, que, né, é comum fazer nas análises de solo, nos laboratórios de rotina, e a gente calcular esse valor de pH e calcular, baseado na umidade do solo, quanto de solução do solo existe em 1 hectare, e aí a gente calcular de novo quanto de carbonato de cálcio precisaria para neutralizar essa acidez, a gente vê que para a maioria dos solos seria muito pouco carbonato de cálcio seria suficiente, da ordem de alguns quilogramas, né? No entanto, a gente tem que aplicar, é comum aí a gente aplicar 4, 6 toneladas de calcário por hectare, exatamente porque o solo tem essa resistência, né, esse tamponamento a uma mudança de pH. E quem faz o papel de ácido fraco no solo são as argilas, né, os minerais da fração argila e os colóides orgânicos. Muito bem. Mas como as rochas podem ser usadas, então, para induzir uma mudança de pH, uma neutralização da acidez nos solos, né? Bom, na prática agronômica, a gente geralmente está
acostumado a pensar no calcário, né? O calcário é uma rocha carbonática, o que significa que a substância química que existe no calcário que vai neutralizar a acidez é o carbonato, né? E a dinâmica do carbonato ela é diferente da dinâmica do silicato, que é o ânion que a gente vai ter nas rochas silicáticas, né? Que geralmente compõem a natureza aí dos remineralizadores, né? Geralmente os remineralizadores são rochas silicáticas e não carbonáticas, embora possam ter um pouco de minerais carbonáticos na sua composição. Muito bem. Falando um pouquinho ainda dos carbonatos, né? Na verdade, o que acontece no solo é que quando a rocha ou qualquer outra substância colocada no solo, ela tem uma natureza de ácido fraco, essa substância também ela é tampão, né? Ela também é tamponada. E o que a gente, vamos dizer assim, de maneira figurada, né, pode imaginar é que o solo ele tenta tamponar o pH no que a gente chama de equilíbrio químico, ou pH de equilíbrio, né? Na linguagem dos químicos, isso é chamado da constante de dissociação do ácido. Então, o solo tenta se manter, ele está em equilíbrio com um pH que é característico da constante de dissociação aí das argilas e da matéria orgânica que o compõe. Da mesma forma, quando a gente põe uma substância no solo, um ácido fraco, esse ácido vai tentar levar o sistema todo para o seu pH de equilíbrio. Então, por que a gente põe calcário? Porque calcário é uma rocha utilizada para neutralizar a acidez. Porque o ânion carbonato, que é o ânion que se forma quando o calcário começa a dissolver, é o ânion de um ácido fraco, que é o ácido carbônico. E o pH de equilíbrio, né, a constante de dissociação tal do carbonato, é em torno de 7 a 7,5. Então, existe as reações químicas são no sentido do carbonato tentar levar o pH do sistema inteiro para 7,5, 7, 7,5. E o solo tentar manter no seu pH de equilíbrio, que varia dependendo aí do tipo de argila, dos cátions que estão na soma de bases, né, na fase trocável, na acidez trocável e na acidez potencial do solo. E aí, no meio dessa disputa, vamos dizer assim, o solo tem um aumento de pH, que nem é o pH de equilíbrio do carbonato, a menos que o pH chegue lá em 7, 7,5, nem é o pH de equilíbrio do solo. Por isso que a gente tem que repor esse carbonato de tempo em tempo, fazer novas calagens, né? E por isso também que quando a gente tem, por exemplo, solos que são alcalinos, solos que têm pH 10, uma maneira de melhorar as condições desse solo também é botar carbonato de cálcio. Por quê? Porque ele vai tentar trazer o pH para 7,5, 7, 7,5, né? Então, esse é o princípio. Muito bem, mas como as rochas silicatadas funcionam na neutralização da acidez? Elas funcionam por um mecanismo diferente, né? Por quê? Porque o ácido silícico é um ácido muito, muito fraco, né? Então, se o ácido carbônico, que é formado a partir do carbonato que se dissolveu do calcário, tem um pH em torno de 7, 7,5, o ácido silícico, que é formado pelo silicato que se dissolveu a partir de uma rocha silicática, né, basalto, diabásio, enfim, tem um pH em torno de 9, 9,5, né? Mas uma dificuldade é que a solubilidade da rocha, né? Ela não libera o silício com a mesma velocidade que o carbonato. Essa é uma vantagem do calcário. A segunda é que, como o ácido silícico é um ácido muito, muito fraco, tanto que o pH do primeiro hidrogênio dele está lá em 9,5,
ele não é um bom neutralizador da acidez em si. No entanto, o mecanismo de dissolução da rocha é um mecanismo que consome hidrogênio, que consome próton, né? Por quê? Porque os minerais na rocha, os minerais silicatados na rocha, são combinações de silício e oxigênio, e, por vezes, de outros elementos químicos, alumínio, cálcio, magnésio, potássio e assim por diante, e é isso que interessa do ponto de vista agronômico, né? Esses outros elementos que existem na composição da rocha. Muito bem, mas não tem hidrogênio. Então, quando a rocha começa a se dissolver, essa alteração, essa dissolução da rocha, ela se dá principalmente por um mecanismo que é chamado de hidrólise. A hidrólise é a quebra da molécula da água em uma parte que é hidrogênio, que é ácida, e uma parte que é hidroxila, que é básica. Muito bem, a hidroxila é OH e o hidrogênio é o H. Então, a água, que é H2O, se quebra, formando um hidrogênio e um OH. E aí, a rocha silicática, ela consome hidrogênio porque parte dos oxigênios que formam a rocha vão formar ou OHs em solução ou precipitar minerais hidratados. Esses dois processos precisam de hidrogênio, né? Então, além do OH da água, eu preciso de mais OHs, né, que eu posso formar juntando o oxigênio da rocha com esse hidrogênio da hidrólise da água, né? Então, é um mecanismo um pouco mais complexo, um pouco mais sofisticado, mas é muito interessante, porque nesse processo se forma um ânion, que é o ânion bicarbonato. Esse ânion bicarbonato, se ele for lixiviado para a água subterrânea, ele leva o carbono junto. E esse carbono que forma o bicarbonato, esse bicarbonato, ele vem do gás carbônico da atmosfera. Então, dessa maneira, essa é uma das maneiras pelas quais o uso de rochas silicatadas na agricultura também contribui para sequestro de carbono, para consumir o gás carbônico, o excesso. Um dos problemas que a gente tem hoje é o excesso de gás carbônico na atmosfera. E dessa maneira, o uso das rochas silicatadas também consome esse gás carbônico. Na década de 80 e 90, houve uma preocupação muito grande com essa capacidade das rochas de neutralizar a acidez por causa da chuva ácida. Então, a maior parte dos estudos que a gente tem dessa época atacam esse problema. E, resumindo, tudo que se aprendeu aí nessas 2 décadas é que as rochas podem produzir acidez e elas podem neutralizar a acidez. As rochas produzem acidez principalmente quando elas têm enxofre reduzido, né? Em termos minerais, isso significa presença de pirita. Por isso é importante... A legislação dos remineralizadores, entre outras coisas, ela protege quem está usando o remineralizador, né? Por quê? Porque ela exige que a composição da rocha seja estudada e declarada, exatamente para evitar coisas desse tipo, né? Então, onde que a gente observa isso? Por exemplo, solos de mangue geralmente são ricos em pirita, porque eles são alagados e isso impõe uma condição de redução, enfim, que favorece a presença de pirita. E tudo bem, enquanto esse ambiente for reduzido. Quando ele é drenado, ele se oxigena e esse enxofre da pirita vira sulfato, e esse sulfato vira ácido sulfúrico. Aquele pKa que nós falamos, aquele pH de equilíbrio do ácido sulfúrico, que é um ácido forte, é em torno de 2, né? Por isso que a gente tem muitos desastres ambientais de pessoas que não conhecem esse mecanismo e drenam os mangues por questões imobiliárias ou agrícolas e fica um solo que ninguém pode usar, né? Nem mesmo para aquela finalidade, né? Imobiliária, enfim, né? Então,
Esse é o lado ácido das rochas. E o lado da neutralização da acidez, a gente pode fazer uma estimativa baseado na quantidade de íons, de cátions básicos que existem na rocha, né? Então, cálcio, magnésio, potássio, sódio, se tiver carbonato, né? A soma da quantidade, né? A soma estequiométrica e quanto tem desses elementos nos dá o potencial que a rocha tem de neutralização de acidez. Potencial, porque esse potencial só vai se realizar se todos esses elementos forem liberados na solução do solo, o que, né, não é exatamente o caso, isso não ocorre tão rapidamente com as rochas silicatadas como ocorre com as rochas carbonáticas. Por isso que a gente usa calcário, porque ele age rapidamente, né, 3 a 6 meses, 3, 4 meses, depende de uma série de fatores, ele consegue atuar sobre a acidez do solo. Então, resumindo, as rochas silicatadas atuam por um mecanismo que é diferente, mas que pode sim neutralizar a acidez, né? E esse potencial ele está relacionado ao teor de cátions básicos que a rocha possui. E a gente tem que tomar cuidado porque tem rochas que podem sim acidificar o solo. Por isso que é importante observar a legislação, ter um bom conhecimento do material que a gente está aplicando no solo. Antônio, nossa, é extremamente complexo esse tema, e não é à toa que todo mundo quer entender um pouco mais, mas eu acho que você explicou de uma forma tão didática que todas as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo vão conseguir sanar parte dessas dúvidas, né? Então, isso é uma forma importante de destacar o conhecimento do que acontece no solo e o atendimento às especificações da IN. Nesse sentido, se você pudesse, por favor, comentar de que forma, como os nutrientes presentes nas rochas podem alterar a CTC e que implicações essa mudança provoca no desenvolvimento das plantas? Essa é uma questão muito interessante, Suzy, e é peculiar, né? Como a gente sempre volta com todas as respostas, né? Sempre que a gente começa a pensar nisso, a gente sempre tem que passar por reconhecer que, número um, o uso de remineralizadores, em muitos aspectos, não se compara ao que a gente, agrônomo, agricultor, está acostumado do uso de fertilizante. E número dois, isso assim, pegando o que a gente sabe, a gente vê que em muitos aspectos é diferente. E um outro aspecto é que tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Então, essa questão da CTC, de novo, né? Ela é diferente, ela é peculiar, ela é particular no que diz respeito aos remineralizadores. E a maneira, né, que a gente, agrônomo, agricultor, tem para lidar com isso, não tem jeito, você tem que procurar entender o que está acontecendo, precisa entender as metodologias, porque como os remineralizadores são muito diversos, é difícil dizer, olha, sempre que acontecer isso, faça aquilo, né? E a CTC não é diferente. Então, existem vários mecanismos pelos quais o uso de remineralizador pode aumentar a CTC do solo. E também existem mecanismos pelos quais apesar do remineralizador não aumentar a CTC do solo, a análise do solo mostra um aumento de CTC, né? Então, isso a Rosa Klenia, né, que foi minha orientada de mestrado, fez um trabalho sobre isso, foi apresentado lá no 4º Congresso Brasileiro de
de rochagem, né? A apresentação dela está lá no site da CPRM, é muito interessante. Mas o que a gente observou? Bom, primeiro eu vou falar de como os remineralizadores podem aumentar a CTC do solo. Uma primeira ideia teórica é a seguinte: os minerais silicatados, na sua maioria, têm uma dissolução incongruente. O que isso quer dizer? Que quando esse mineral começa a se dissolver, começa a liberar elementos químicos para a solução do solo, esses elementos eles não são liberados na mesma proporção em que eles se encontram na composição do mineral da rocha, né? Então, alguns elementos são liberados mais rápido e em maior quantidade do que outros, né? E isso se sucede. Então, por exemplo, no basalto, o que a gente observa? Uma liberação do cálcio e do sódio mais rápida, em maior quantidade, até um determinado período, quando o cálcio e o sódio começam a se exaurir, e aí outros elementos começam a ser liberados. Então, não é uma liberação constante, existe uma dinâmica disso. E como os elementos que são liberados primeiro são cátions, a gente pode imaginar, que são, portanto, elementos que têm carga positiva, que os elementos com carga negativa ficaram para trás no grão da rocha. Ora, carga negativa na superfície de uma partícula, quando a gente está falando de solos, significa CTC. Então, em princípio, teoricamente, a gente poderia ter o desenvolvimento de sítios de carga negativa, que representariam CTC, no próprio grão do remineralizador. Isso não deve ser muito significativo, né? A gente tem vários trabalhos científicos publicados na literatura pedológica que mostram que existe CTC na fração silt e na fração areia dos solos, e não apenas na fração argila, como a gente imagina. Mas que a CTC na fração silt e na fração areia é muito pequena. Então, 99% dos casos, a gente acerta, né? Erra muito pouco, admitindo que toda a CTC está na fração argila. Então, esse é uma primeira maneira. A segunda maneira é que alguns minerais sofrem alteração na sua estrutura, uma alteração particular que aumenta muito a CTC. Que minerais são esses? É um mineral de um grupo que é chamado dos filosilicatos 2:1. É o grupo das micas, né? Por quê? A estrutura da mica é como se fosse um livro, um caderno cheio de folhas, né? Com átomos das micas potássicas, com átomos de potássio entre uma folha e outra. A presença desse átomo de potássio tem uma ligação forte com o potássio, é um átomo positivo, e ele forma uma ligação forte tanto com a folha que está em cima, quanto com a folha que está embaixo, que tem geralmente carga negativa. Então, por isso que esse potássio não é trocável, né? É o que a gente diz aí que é o pool, né? É a caixa de potássio do solo que não é trocável. Mas quando a gente moe a rocha, inclusive, e obviamente se a rocha tiver mica, em grãozinhos muito pequenos e expõe esses grãos à ação do biointemperismo, principalmente perto da rizosfera da planta, o pH mais baixo, a presença de ácidos orgânicos de pequeno peso molecular, a absorção das células do microbioma do solo e da raiz, forçam a saída desse potássio. Quando esse potássio sai, o que fica para trás? Aquelas cargas negativas que estavam segurando o potássio, né? E essa camada, essa folha do caderno, ela se abre, ela fica a uma distância maior para o potássio poder sair. E a água entra e se comunica com a solução do solo. Então, essa superfície, né? Então, vamos imaginar, uma mica é como se fosse um caderno fechado, né? A solução do solo não consegue entrar. Mas quando ocorre todo esse processo durante a alteração, né,
a intemperização do remineralizador, essas folhas começam a se abrir e a solução do solo consegue entrar e sair de dentro dessas folhas, né? E as cargas negativas que antes não estavam acessíveis para a solução do solo, agora estão, né? E isso provoca um aumento de CTC. Esse mecanismo é, com certeza, um mecanismo que provoca o aumento mais significativo e mais rápido da CTC do solo, através do uso de remineralizador. Então, vejam bem, isso vai acontecer principalmente quando o remineralizador tiver esse grupo de minerais. Tá? Um terceiro mecanismo é que, se vocês olharem, principalmente nas rochas ígneas, se você pegar a análise química total, você vai ver que uma rocha ígnea tem aí, no mínimo, 40% de silício, de SiO2, e algo aí em torno de 7 até 12, 13% de Fe2O3 e de Al2O3. Esses são os três elementos mais abundantes nas rochas ígneas, principalmente nas básicas, né? Então, o que acontece? A rocha também está liberando ferro e alumínio, né? Por que a gente não observa aumento do alumínio trocável? Porque tanto o ferro quanto o alumínio são elementos muito pouco solúveis. Então, eles, a menos que o solo esteja muito ácido, eles rapidamente se precipitam, formando o que a gente chama de fases secundárias, óxidos de ferro e óxidos de alumínio de baixa cristalinidade, né? E essas partículas muito pequenininhas que estão lá na fração argila também podem contribuir com a CTC do solo, né? Eventualmente também contribuem com um pouco de cargas positivas e a CTA do solo. Isso depende do pH e é um assunto um pouco mais extenso, né? A gente precisaria de, talvez, aí, uma meia hora, uma hora para falar só sobre isso. Mas é um terceiro mecanismo de aumento da CTC pelo uso dos remineralizadores, né? E aí a gente tem o problema da determinação da CTC. Então, o que o trabalho da Rosiclénia mostrou é que, principalmente, quando algum extrator ácido é usado para extrair as bases, porque como é que os agrônomos e os agricultores fazem? A gente não mede a CTC diretamente, porque esses métodos são demorados, são trabalhosos. Então, como que essa CTC que vem na nossa análise do solo, como que ela é medida, né? Na verdade, a gente mede o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio e o alumínio, que são os 5 elementos que mais ocupam espaço na CTC. Então, se a gente já determinou esses elementos, se a gente somar todos eles, eu vou ter uma boa medida da CTC efetiva, CTC no pH do solo. Se eu adicionar a isso o hidrogênio que é dissociado da fase orgânica, que é o tal do H, né, do H no H mais Al, que é a acidez potencial, eu tenho a acidez potencial, a acidez do solo no pH 7. Então, essas duas medidas são medidas indiretas, porque eu não meço exatamente a CTC. Eu estimo a CTC somando todos os elementos que podem estar ocupando a CTC. Tudo bem. Qual é o problema disso quando eu uso remineralizador? Quando existem partículas do remineralizador no solo, e a metodologia para extrair essas bases, esses elementos trocáveis, usa um extrator ácido. O problema é que esse extrator ácido pode dissolver algumas das partículas mais finas do remineralizador que está no solo. E isso aumenta o teor de cálcio, magnésio, etc., no extrator. Então, quando o técnico do laboratório vai medir o teor de cálcio, ele mede um teor mais alto. E quando eu uso esse cálcio, por exemplo, para calcular a CTC dá um valor mais alto, né? Então, eu falo, nossa, que legal, olha só, aumentou a CTC do solo. Talvez não, né? Então, o que a gente observou no trabalho da Rosiclénia, só para a gente ter uma ideia, a CTC real do solo, se não me engano, era em torno de 60 milimol carga por decímetro cúbico de solo.
A primeira análise que ela fez, depois de um mês do remineralizador, com o extrator ácido, deu mais de 300 milimolar. Então, esse é um primeiro sinal, né? Aumentou muito a CTC, muito rápido. É para a gente desconfiar. E depois ela continuou por 6 meses medindo a CTC todo mês. E a CTC começou a diminuir. Esse é um segundo sinal, né? Por que a CTC está diminuindo? Porque os grãos de remineralizador que estavam se dissolvendo no extrator ácido, eles estão diminuindo no solo. Por quê? Porque eles estão se dissolvendo no solo. Então, quando eu vou lá e coleto e trago para o laboratório e uso o extrator ácido, já não tem muito mais o que dissolver, né? E a Roseclane usou, na verdade, ela usou 4 métodos diferentes. Os métodos de determinação direta não apresentam esse problema. E os métodos, mesmo de determinação indireta, como que não usam extrator ácido, também não apresentaram esse problema. Por exemplo, a extração com cloreto de potássio 1 molar, ou 1 normal, né? A extração com resina, que é o padrão no estado de São Paulo, ela não é um extrator ácido. Mas, depois que o técnico recupera a resina e vai extrair os cátions da resina, ele usa ácido. Então, se grãos de microgrãozinhos, né, de remineralizador ficaram aderidos na resina, a gente tem o mesmo efeito de inflar a CTC. Então, vejam de novo, né, como é que o remineralizador e os agrominerais silicáticos, de maneira geral, são um recurso fantástico que a gente tem, mas a gente precisa entender o que está acontecendo, precisa entender o que está fazendo, senão a gente fica perdido, né? Então, a gente viu na pergunta anterior da Suzy, né, como a gente pode se enganar, acha, não, eu vou botar um remineralizador e ele vai neutralizar a acidez. Dependendo do tipo de rocha, ele pode introduzir acidez no solo, né? Ah, remineralizador aumenta a CTC. Verdade, mas nem sempre a CTC, esse aumento que eu estou medindo, ele é real. Eu preciso entender o que está acontecendo, preciso entender qual é o método que está sendo usado, preciso entender o que tem na minha rocha. Tem minerais ali que podem se alterar e gerar aumento de CTC ou não, né? Então, o remineralizador também no final, acaba sendo um argumento, né? Uma situação em que nós, como agrônomos e como agricultores, pecuaristas, enfim, quem usa o solo para produzir biomassa, também ele força a gente a estudar mais e a entender mais, né? Não é uma substância simples, não é uma substância solúvel, né? Como é o que a gente, né? Quando a gente está trabalhando com agricultura, a gente quer algo que dê uma resposta rápida. As plantas estão cada vez com um ciclo mais curto, né? Então, os insumos que a gente coloca precisam agir rápido, né? E o remineralizador tem a sua própria dinâmica, que eu preciso entender. Ele é uma substância complexa, né? Ele tem outra velocidade de ação e tem outra composição que é muito mais diversa, né? E cada remineralizador tem a sua composição, né? No meu grupo, a gente trabalha muito com basalto. Fala, basalto é tudo igual. Cara, não é, né? Cada basalto tem a sua personalidade ali, tem as suas particularidades. Isso é muito interessante. Cada basalto que a gente trabalha, diabásio, gabo, é uma aula, é uma escola, é um lugar onde a gente aprende mais. Então, de maneira geral, é isso, né? A CTC pode sim ser aumentada pelos remineralizadores, por vários mecanismos, mas, inclusive, a gente pode ser enganado pela metodologia, também achando que a CTC aumentou, e, de fato, isso pode ser um artefato da análise. Não necessariamente é, né? Se a gente tivesse certeza que era um artefato, até seria mais fácil, né? Toda vez que a CTC aumentar, a gente dizer, não, isso aí é artefato. Não, mas tem casos em que o aumento é verdadeiro e tem casos em que é o artefato. Então, a gente precisa, né, usar o nosso conhecimento, usar a nossa experiência para separar cada um desses casos. Em resumo, é isso, Suzy. É isso, Antônio.
Muitíssimo obrigada. É realmente um tema instigador, não há dúvida. E você chamou a atenção, no final da sua fala, de um fato que a gente discute muito, que é a comparação com os solúveis, com os fertilizantes solúveis. É outra dinâmica, e a principal questão que eu acho que precisa ser colocada, né, com relação a essa dinâmica, é que o uso dos remineralizadores, ele visa especialmente modificações no solo. Se você tem um solo fértil e equilibrado, o agricultor pode produzir o que ele quiser, qualquer tipo de planta. Quando você usa fertilizantes solúveis com vistas à obtenção rápida de produtos, especialmente mercadorias chamadas aí as commodities, você visa a planta. E quando você visa somente a planta, num curto espaço de tempo, você acaba deteriorando a sua fonte, que é o solo, pelo uso excessivo ou inadequado. Então, essa lição que você traz hoje sobre a questão da interpretação do pH e da CTC no solo a partir do uso dos remineralizadores é um importante passo que a pesquisa e os agricultores, que são muito observadores, as agricultoras que têm estado nesse trabalho, nessa luta, terão que ficar atentos. Por isso eu te agradeço, Antônio, por esta maravilhosa aula e pela disponibilidade de falar conosco aqui do Canal Mineral. Foi um prazer revê-lo, mesmo que a quilômetros de distância. Aproveite aí seus dias e traga muitas novidades para todos nós aqui no Brasil. Um grande abraço, obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, Suzy. E eu